Boa noite, pessoal. Retomando aqui hoje com um pequeno probleminha na nossa conexão, mas já retomando, acredito que agora esteja sanado. A gente está aqui preparado para mais uma das nossas lives. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. Alegria reencontrar vocês aqui. Já tem o nosso convidado aqui, acho que agora vai. Probleminha com a conexão, vocês me desculpem. Chame os seus amigos, aperte o aviãozinho, convide alguém, faça um print da tela, coloque nos seus stories, que hoje o papo promete, não é por mim não, é pelo convidado, tá, gente? O convidado é daqueles especialíssimos, daqueles que é impossível a gente encontrar e não ser profundamente tocado no coração. Impossível, impossível. Vocês vão ver se eu exagerei. Boa noite, hein, meu? Estamos conectados agora? Agora sim. Deu uma travada aqui, eu vou te falar. Eu falei, pô, só faltava essa agora, vai travar com o Carlos. Viu? Eu tenho dito o seguinte, né, quando acontece isso, eu falei assim, olha, fica tranquilo que eu não vou para lugar nenhum. Faz 5 meses que eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum. Zanon, boa noite, Paula, o pessoal que está chegando. Débora, querida! Recebe os convidados aí. Olha só, Luiz Nunes, ixi, tá todo mundo chegando aqui. Gente, ó, eu não vou dar tantos boa noites hoje, porque como deu uma atrasadinha e eu não quero perder nada do nosso papo, eu já vou direto apresentar o nosso convidado, como eu sempre faço aqui, em forma de história, em forma de crônica. Se tem algo que define o jeito de ser do nosso entrevistado, é boa prosa com café. Para ele, falar com gente não é gastar tempo, mas investir nos laços enriquecedores que a relação humana é capaz de nos proporcionar. Enquanto questões materiais são desagradáveis e maçantes, as conversas com pessoas são encantadoras e instigantes. Não gosto de nada leviano ou banal. Para mim, toda conversa precisa ter um significado, um propósito. É assim que ele fala. É isso que ele conta. Mas quando a vida toda é dedicada a propósitos e significados, não é difícil entender aquilo que desperta interesse no pastor Carlos Bregantin, nosso convidado dessa noite, que deixa essa noite fria e chuvosa aqui de São Paulo com a leveza e a alegria que os encontros com os amigos costumam ter. Cara, é uma alegria, é um prazer enorme te receber aqui, viu, meu amigo? É bom demais. É uma honra, meu amigo, é uma honra. É uma bom honra. Demais. É uma honra ser recebido por você e sei que sou recebido assim no meio da sua família, né? E especialmente do seu pai, por quem tenho um carinho, uma estima, uma admiração e uma dívida de gratidão de décadas. Então, a dívida de gratidão que eu tenho por ele, eu tento pagar amando vocês. Cara, nós te amamos do fundo do coração. Eu, meu irmão Ronaldo, meu velho, meu pai. Olha só quem tá aqui. Como é que é? O Zé Libério aqui. Que medo, oi, vocês dois on time. Beijos nos dois. Ô, Nel, conversa de gente grande hoje. Fala, Nel. Ai, que lindo, que legal. Falando de você, pastor na essência. O Alain Bezerra Gomes, a alegria ter ele aqui. Ó, Lins na rede aqui, pastor, falando para você, pastor no chão da vida. E por aí vai, presbiteriano de Mojimirim, falando que o Brega é o cara. Bom, vamos embora. Na divulgação da live de hoje, sim, eu falava sobre os desafios que você teve que enfrentar ao longo de toda a vida. A coleção de momentos duros, seguidos de outros surpreendentes, marcantes que você viveu desde que você soube da infecção que você tinha contraído com pouco mais de 8 anos de idade, que foi a toxoplasmose, né? Foi. E uma dessas cenas marcantes foi ver a Lau, sua esposa, se matricular com você no supletivo para te dar aquela força na superação de mais um obstáculo que eram os estudos diante da dificuldade que você enfrentava com relação à leitura. Cara, conta pra gente um pouco, conta pra gente como é que foi essa decisão de retornar às aulas
e o que as pessoas como a Lau representam na sua vida. Olha, falar desse episódio não tem como não lembrar, Carlos, das cenas, acho que das cenas da minha infância, tem uma que é inesquecível, talvez a minha memória mais remota, foi o sepultamento do meu avô materno, né? Acho que é a primeira memória que eu tenho, de 4, 5 anos de idade. E depois a outra é meus pais retornando das consultas com oftalmologistas, né? Nós estamos falando de 55, 50 e poucos anos atrás, né? Quando não haviam todos os recursos que nós temos hoje para detectar uma simples infestação de toxoplasmose, que hoje qualquer oftalmologista trata com Bactrim. Trata com Bactrim, né? Mas há 50 e tantos anos atrás, quando nós voltávamos dos oftalmologistas, e foram muitos, inclusive o Instituto Pime do Burnier de Campinas, que era e ainda é referência em oftalmologia. E o meu pai, ele e a minha mãe, era inevitável. Nós chegávamos, íamos para a cozinha e nós nos ajoelhávamos na beira da mesa e eu ouvi, acho que talvez as mais lindas orações da minha vida, né? E era do Deus do meu pai, não era o meu Deus ainda. Era sobre o Deus do meu pai. E ele dizia assim: pai, estanca essa enfermidade, porque o diagnóstico era cegueira. E eu já tinha perdido 70% da direita e já estava indo 50% da esquerda, porque as retinas são os órgãos de eleição da toxoplasmose, de maneira irreversível, né? E ele dizia assim: Senhor, estanca essa doença, cura o meu filho. E ele dizia assim: cura o meu filho, que nós o dedicamos a ti. Não dá para apagar isso da memória nunca mais, né? Eu vivi até quase 17, 18 anos crendo nesse Deus do meu pai. Eu orava ao Deus do meu pai. Eu me ajoelhava dentro do meu quarto pedindo que Deus abrisse portas de trabalho para mim, que eu sempre tive dificuldade para estudar, não sabia o que eu ia ser na vida, porque eu não tinha condições. Recebi muitas falas de oftalmologista dizendo, eu ouvindo eles dizendo para o meu pai e para a minha mãe: esse menino vai ter muitos problemas, ele não vai conseguir fazer nada. E dali para diante, foram milagres após milagres. Em um determinado momento, depois de tantas medicações que eles iam passando, né, em algum momento a doença de fato estancou. E eu voltei no Instituto Pime do Burnier e o oftalmologista falou assim: nossa, tá cicatrizado. Caramba. O que você tem agora são cicatrizes. Elas é que roubaram a tua visão. Mas a doença está curada. Rapaz, aquilo é inesquecível, né? E como eu fiquei com menos de 30% na visão direita e menos de 50% na visão esquerda, o meu organismo e obviamente, meu desejo, né, de ver, de enxergar, né, como se Jesus me perguntasse, como perguntou ao cego, né, o que você deseja? Eu quero ver, eu quero ver, né? E aí os oftalmologistas da época diziam assim que eu tinha uma capacidade de potencializar o que sobrou das duas visões. Pessoal, você potencializa de modo que você não faz assim para ver, nem assim para... Você olha e elas, de alguma forma, elas potencializam e você foca no que você precisa. Só que as manchas que ficaram nas retinas, elas vão para onde eu foco, né? Aí eu tenho que ficar driblando para poder discernir o que eu preciso ler, o que eu quero ver, enfim, né? E foi assim,
Bom, é assim até hoje, meu amigo. E com essa limitação que acabou sendo imposta pela vida, É. em que momento você descobriu, você percebeu que você ia ter que desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, a memória, para dar conta de chegar onde você queria chegar? É meio que o óbvio, né? À medida que por exemplo, na escola, eu saí da última carteira em menos de um mês para a primeira carteira e não consegui enxergar na lousa. Lembro-me da minha professora de quarto ano primário, dona Julieta, que escrevia com as duas mãos, esquerda e direita, e ela era muito severa, mas muito generosa ao mesmo tempo. E ela ia escrevendo na lousa, Carlos, aumentando a letra, né? Porque naquela época não tinha outro recurso senão a lousa e o giz, né? E ela aumentava a letra e dizia assim: Bregantin, você está enxergando? Eu dizia: ainda não, professora. Aí ela aumentava a letra. Está enxergando agora, Bregantin? Ainda não, professora. E eu estava na primeira carteira. Lá pela terceira vez ela fazia letras imensas, né? E eu sofria muito bullying naquele período, né? Porque Imagino, a molecada zoava comigo. à Eu era o vontade, ceg... né? eu era o ceguinho da classe, não tinha como não ser. Mas ela escrevia do tamanho que eu enxergava, e eu enxergava. E ela me deixava me mover, eu saía de um lado para o outro, de uma carteira para outra, porque quando ela escrevia lá no canto da luz, eu não enxergava, eu tinha que ir para lá para poder enxergar. E aí eu descobri que para ler as letras dos livros também era problema, e aí eu comecei a desenvolver a capacidade de fixar na memória, de memorizar o que eu lia, né? De guardar o que eu lia, de encontrar em mim. Eu desconhecia as conexões, né, que poderiam acontecer, mas era instintivo, né? Até que eu estudava, eu decorava, para as provas, eu decorava tudo, de modo que eu podia fazer a prova de olhos fechados, porque eu sabia, Sabia tudo. eu Olha aí. decorava, eu decorava. Você tem ideia? Eu para coisa assim, né? Para dizer que eu tinha até aos 19 anos superado, né, tudo aquilo, mas eu cheguei aos 19 anos só com o ginásio. Eu não consegui ir para o colegial, até porque tinha que trabalhar, né? Nós vínhamos de família muito pobre, todos tínhamos que trabalhar. E eu fui trabalhar numa loja aos 15 anos, quando o Brasil estava sendo tricampeão. Em 1970, eu estava entrando no meu primeiro emprego registrado, né, para lavar a soleira da porta de entrada da loja e os banheiros para que todos chegassem e estivesse limpo. Esse foi o meu primeiro trabalho, né? E até os 19 anos eu não tinha, eu terminei o ginásio e fui fazer um teste indicado por um amigo para trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista da indústria farmacêutica. Olha E aí só. eu fui decorar bula de remédio, meu amigo. O senhor é Olha, médico, o senhor é médico e o senhor sabe o que um propagandista precisa saber com certeza. para Olha lançar um isso. produto. Olha isso. Eu não Você deve sabia ter desse detalhe. Você deve ter participado de alguma coisa em laboratórios farmacêuticos, e nós tínhamos Sim. simulados, né? Eu entrei num laboratório pequenininho que era aqui na freguesia do Ó, o laboratório ISA, né? Que tinha o pulmocilin, que era o medicamento de linha de frente deles, né? E foi o primeiro que eu decorei. Decorei as literaturas que os médicos recebem do propagandista, né? Eu não precisava olhar, eu fazia assim, né? Assim, e dizia tudo que estava ali, porque eu decorava a literatura inteira. Fala outra coisa para mim. Que sentimento que você tem quando você olha para tudo que você construiu? Os lugares por onde passou, as vidas que você foi capaz de transformar, a família que você construiu. Agora tem até o netinho Arthur, né? Eu curto virtualmente, eu vejo sempre as fotinhos e tal, e vejo tua cara de encanto, de alegria, né? A Lau, que está sempre do teu lado, Você sem perguntou, pestanejar, desculpa, né? você perguntou dela, né? Então, quando
Quando nós nos casamos, eu me casei com 22 anos e eu queria ir para a faculdade teológica e precisava ter colégio. E eu tinha só o ginásio, né? Ela já tinha feito colégio. E aí, no Colégio Batista, eles tinham aquele supletivo, né, para dar conta daqueles que não tinham conseguido dar conta no tempo correto, né? E eu falei, bem, eu preciso fazer supletivo para ir para a faculdade, mas eu não dou conta sozinho. E não dou conta mesmo, né? Ela falou, eu vou fazer com você. E aí fomos os dois para a sala de aula, eu com 22 anos, ela com 24 anos, e foram 1 ano e meio intensíssimos, né? Porque era aquele chamado quase madureza, né? aquele condensamento, né? De ensino. Não, olha, 1 ano e meio, eu não faltei uma aula, e não tive nenhuma dificuldade, porque foi no mesmo esquema. Eu não anotava nada, ela anotava tudo, eu só ouvia, e aí a gente trocava as figurinhas. Nas provas a gente estudava junto, eu decorava tudo que podia, né? Nós ficamos uma vez, no último semestre, nós ficamos em matemática, né? De prova, né? Aquela coisa, ficamos de prova e ficamos bravos com o professor que nos deixou de prova, né? Porque achamos que não ia precisar. E aí nós decoramos, eu decorei todos, como é que chama aquelas sentenças as equações? Adequações, decorei tudo aqui. De modo que o que ele trouxe, o que ele colocou, eu fiz. Mas aí eu digo assim, por tudo isso, não tem uma palavra senão gratidão. Mas gratidão numa profundeza abismal, né? De modo que eu não tenho um dia que eu não acorde e olho aqui para a minha janela, que é um costume que eu tenho toda manhã, eu acordo e olho para fora, não importa que dia esteja, né? E eu me sinto muito grato por ver o que eu vejo. Ponto. Por ver o que eu vejo. Mudando um pouco de assunto. Pois não, queria falar um pouquinho... Eu sou tagarela, hein? Você tem que me interromper, senão eu vou ficar falando. Queria falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo. Sim. Esse momento difícil, né, da pandemia. Sim. Que é um momento também que está fazendo a gente se reinventar de diversas maneiras. Para você, quais as principais mudanças que vieram com esse momento, com essa crise toda? Eu acho que elas estão vindo, né? Eu acho que elas estão vindo. Ali em março, fevereiro, março especialmente, acho que nenhum de nós nos dávamos conta, né, de que passaríamos 5 meses e ainda sem prognósticos, né, e sem informações precisas, né? Há muito mais desinformação e desencontro, né, do que precisão do quando é que isso vai acabar, se vai acabar, como é que vai acabar, né? Então, acho que nós estamos em processos não é? Então, assim, acho que a primeira coisa foi a capacidade de convivermos com a gente mesmo. Tipo, nós todos fomos submetidos a uma prova para conosco mesmo. Embora eu seja introspectivo e busque em mim e dentro de mim todos os recursos e possibilidades, enfim, mas acho que nunca fiz com tanto afinco como neste tempo, não é? De mergulhar para dentro de mim, tornar-me a melhor companhia para mim mesmo, para poder ser uma boa companhia para Lau, já que em 42 anos de casamento, nós nunca ficamos 155 dias olhando um para a cara do outro 24 horas. Porque em 42 anos nós trabalhamos muito, né? E quantos dias e noites, um para um lado, outro para o outro, em situações as mais diversas. Nunca nos vimos deste modo. Então, para ser uma boa companhia para ela, eu precisei ser uma boa companhia para mim mesmo. E eu acho que isso aconteceu com muita gente, com muita gente. Descobriu-se
Alguns, obviamente, se depararam com o que não gostaram, né? E, quem sabe, estão na tentativa de mudar. Descobrimos, eu acho, que a gente não precisa de tanto. A gente não precisa de tanto. Nós exageramos, pisamos muito fundo no acelerador. O consumismo, de fato, se assenhorou de nós, né? A estética se assenhorou de nós. O esbanjamento se assenhorou de nós, embora estejamos num país pobre e de muita pobreza, mas o esbanjamento também é algo comum entre nós. E a gente descobriu que nós não precisamos de tanto. Então, assim, em mim, particularmente, e acho que em alguns, eu não consigo falar pela humanidade, e acho que não é por esse caminho até para uma reflexão mais profunda. Mas eu falo por mim, talvez por você e por alguns de nós que nos defrontamos com isto, né? Do tipo assim, caramba, eu tenho que conviver comigo e eu não sou fácil, e eu sou um problema, e eu dou trabalho, né? E aí óbvio, com isso valorizei muito os que convivem comigo e têm para comigo tolerância, suportam-me nos dois sentidos, não é? De me escorar, né? Me suportando, e ao mesmo tempo me suportando naquilo que eu não sou legal, não sou bom, não é? E isso foi, a mim, pelo menos, propondo algumas coisas para os meus próximos 20, 30, eu imagino. Estou com muita vontade de ir até os 89, como meu pai foi, né? E eu queria dar uns 10 de lambuja, até os 100. Tenho combinado com uns amigos aí. Você está parecendo... Sabe quem você está me lembrando? Eu fui no aniversário de 80 anos do John Stott. Olha aí, cara. Eu fui convidado, eu estava lá, ele ia pregar na noite lá na All Souls Church, né? Lá em Londres. E aí vem ele, homenageado da noite, pregador e tal. E aí ele vai pregar e ele prega em forma de oração. E a síntese da oração, claro, com aquele brilhantismo que ele tinha para escrever, para falar, né? Aí ele vai falando, ele fala: Senhor, hoje eu faço 80 anos. Eu queria agradecer ao Senhor. E eu nem sei como agradecer. Foram tantos benefícios, foram tantas vidas tocadas, foi tanta transformação. Aí ele vai falando. Falou, e eu queria pedir para o Senhor, então, uma coisa. Senhor, são 80 anos. Eu sei que parece bastante, mas eu não acabei minha tarefa. Se o Senhor me desse pelo menos mais um aninho, eu ficaria muito feliz. E aí ele vai falando, assim, mas pensando bem, se o Senhor me desse mais 5, seria melhor ainda. Agora, se eu chegasse aos 90, e aí ele vai falando até chegar aos 120, entendeu? Então você tá lá John Stott. Eu tô naquela assim, né? Eu digo assim, né? Eu sou daqueles que quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Dá para pular essa parte? Muito bom! Até porque a morte não foi uma ideia original, entendeu? Não tem a ver com a criação, né? Então, assim, dá para pular essa parte. E outra, tem precedente bíblico, né? Tem Enoque, né? Tem Elias. É verdade. Então, eu posso chegar com alguma coisa nas mãos na hora de negociar. Muito bom. Então, mas você também você também viveu um período muito difícil na vida e que muita gente passa sem ser compreendida, e muitas vezes em uma situação em que aumenta a sensação de que o mal bate a porta a qualquer momento com qualquer um. O que você já viveu tende a piorar para aquela sensação de que o que você já viveu tende a piorar para muita gente, que é a síndrome do pânico. Como é que você enfrentou mais essa, e que mensagem você podia deixar para quem sofre de síndrome do pânico, ou para alguém que convive com alguém que sofre com esse mal? Ela veio no pacote da diabetes. Eu estava com 46 anos, né? E num período de muito trabalho, né? Sempre trabalhei muito, sempre, né? E o meu médico disse que foi o resultado de descuidos, enfim. E ela veio no pacote, né? A síndrome do pânico veio no pacote. Quando me vi, eu tinha
um compromisso para pregar numa igreja na Zona Leste, né? Em tantos períodos de congressos de juventude e tal. E eu me lembro que eu entrei e eu marquei de alguém me pegar numa estação da Zona Leste, lá no fundão, né? Eu faço muito isso para não ter que dirigir de noite, essa coisa toda. E eu fui para Barra Funda e eu não me dei conta que eu tinha que chegar por volta de 7 horas no encontro lá. E eu falei, eu vou para Barra Funda e pego ali 6 horas o metrô e vou. Não me dei conta que era a hora do rush, né? Aí eu cheguei naquela estação e quem tem pânico sabe como é que é. Tem uns gatilhos, né? Na hora que eu desci ali, deixei o carro no estacionamento ali e fui indo, eu vi aquele volume de gente, foi o gatilho. Falei, nossa, aí já deu aquelas sensações que acometem, né, os que vivem esse drama. Falei, meu Deus, não vou dar conta. E aí já fui indo para a plataforma, mas assim, com aquela coisa do tipo, será que eu posso desmarcar? Não vou, melhor não ir. Bom, entrei no metrô, na Barra Funda. Amigo, a hora que ele entra no túnel em direção à Praça Marechal Deodoro, eu falei assim, não vou conseguir. Mas eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Eu estava colado com uma pessoa aqui, né? Ali, né? Colado, né? Aquele colado no metrô, assim, que a gente até... É melhor a gente se apresentar, porque é tão íntimo, né? Aquele momento, né? E aí, o que eu fiz, Carlos? Eu fui descendo estação por estação. Eu descia, respirava, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a sensação é de morte, não é? Aí entrava Santa Cecília, aí entrava República, aí entrava e até lá na Zona Leste, velho. Rapaz! Eu vivi isso e teve uma ida minha para Goiânia, que eu entro no avião, a hora que eu ouço o gatilho, a hora que eu ouço o fechar da porta. Sabe aquele... Molhei até a meia, o sapato. E o avião taxiando e eu disse assim, eu vou descer desse avião. Eu vou sair desse avião, não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Ele decola e são aqueles 5, 6, 7 minutos que é a eternidade. É o vale da sombra da morte. É o vale da sombra da morte. E aí, assim, 2 ou 3 coisas. Primeiro, medicação. Eu me mediquei, meu médico, que me trata até hoje, me medicou corretamente, adequadamente. Eu fui para terapia, meu terapeuta, George Barbosa, um querido, um amigo, um irmão da vida toda. Né? De quando em quando eu ligo para ele, Jorge, se você não me atender, eu estou aqui no viaduto do chá. Ele é um querido mesmo. Estou aqui no viaduto do chá. Se você não me atender, eu não sei o que eu faço. E aí aquelas orientações, aquelas escoras, né, divinas, né, na nossa vida, ajudando-nos a nos equiparmos internamente para fazer os dimensionamentos que a gente precisa fazer aqui dentro da gente, não é? Oração, não é? E, no meu caso, fui caminhar. No dia 11 de março, uma terça-feira, 2002, 5 horas da tarde, eu coloquei um tênis, orei ao Senhor, entreguei aquele início de jornada ao Senhor, disse, Deus, eu preciso sair e tomar pé da minha vida, como o Senhor disse ao paralítico, levanta, toma tua cama, a cama é tua, velho. É a tua vida, não é a vida de ninguém. Toma a tua vida. Fui fazer minha primeira caminhada aos 46 anos de idade, que redondou em 12 São Silvestres até hoje.
daquela saída naquela terça-feira de março de 2002. Então, medicação, terapia, oração e exercício físico. No meu caso, caminhada e corrida. Porque depois, quando deu junho, julho, agosto, falei com o Ed, o Ed já corria desde o 97, falei, cara, quero correr, eu já estou pronto, quero correr, vamos. Aí começamos a correr junto, ele me orientando no básico, e naquele ano eu fiz a minha primeira São Silvestre, coloquei como meta fazer a São Silvestre da virada de 2002 para 2003. Então, óbvio, em meio a isto, 1.000.000 de situações entranháveis a cada momento que você tem o gatilho, que acontece em qualquer lugar. No banheiro, você tranca o banheiro para fazer uma necessidade e o trinco meu, e se eu não conseguir abrir? E aí é uma vez, duas, 10, 20, 30, e toda vez que vem é o mesmo processo. E eu diria, você está curado? Eu falei assim, olha, eu estou controlado. Já vão para quase 20 anos. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Continuo medicado, meu médico continua o mesmo, meu terapeuta continua o mesmo, continuo com os meus exercícios. E nessa pandemia, eu me meti numa jornada de oração que eu nunca tinha me metido na minha vida. Isso que eu queria te perguntar, porque você estava falando de oração, né? Você falou em várias coisas, o exercício físico, o medicamento, terapia, e falou em oração. Sim. E eu queria te perguntar, que papel tem a oração nesse momento tão triste que a gente vive? Porque que papel tem a oração naquilo que você vive, dentro da síndrome do pânico? E fazendo um paralelo, que papel pode ter a oração no momento que a gente vive, esse momento, que é um momento de angústia, né? Que é um momento de ansiedade, que é um momento de revelações, que é um momento tenso, né? Que a gente está vivendo. Sim, sim. Carlos, para mim, a oração sempre teve um único objetivo, penso eu, da parte de Deus para conosco, quando no texto bíblico todo você vê encorajamentos à oração. A oração é uma questão de obediência, porque o contexto bíblico todo impõe a oração, né? E o Paulo chega a ponto de dizer, orem sem cessar. Do tipo assim, orem, façam qualquer outra coisa, mas nunca deixem de orar. Por quê? No meu entendimento, o grande desejo de Deus é a nossa intimidade. A oração tem a ver diretamente com o que o Senhor quer de nós, que é a nossa intimidade. Ele nos quer com Ele, porque Ele diz assim, quanto mais íntimos nós estivermos, mais seguros vocês estarão. Não existe lugar mais seguro do que o colo do pai. Você é pai, você é filho, e você tem um pai como seu pai, né? E nós sabemos o que é isso. Essa coisa gostosa, ainda essa semana escrevi sobre isso, né? E felizes os filhos e os pais que num tempo como este tocam o telefone, né? Porque os pais mais velhos eles ligam, né? Ainda lidam nessa categoria, né? A gente mais a mensagem e tal, mas você ouve de um pai ou de uma mãe lá dos 70, 80 anos, lúcida, segura. Ela diz, calma, filho, vai passar. Uau! E para mim, na oração, não é o que eu digo, mas é essa voz que lá no final a gente ouve assim, calma, vai passar. Então, entre todos os benefícios que eu poderia dizer aqui,
a minha caminhada, a jornada que eu estou fazendo com algumas dezenas de pessoas desde o primeiro dia, já dão 155 dias, né, que eu comecei a bendita hora no dia 16 de março, né, e não parei mais, não parei mais. E eu nunca me vi, né, numa jornada como essa. Lá no começo eu até dizia para os que estão caminhando comigo assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer em nós, mas nós nunca nos metemos numa jornada como esta com Ele. Agora nós já temos muitos sinais. Agora já temos. Mas o melhor de todos, eu tenho ouvido isso de testemunha, é assim, a intimidade. Sabe aquela hora, Carlos, que você diz assim, eu entendi, Senhor, eu entendi. Agora eu entendi. Isso é na intimidade. É o filho que vem todo afoito, ou preocupado, ou aflito. Pai, está acontecendo, aconteceu. O que eu faço? Aí o pai pega, vem cá, filho. Calma. O que aconteceu? Só aquele trazer para cá, aquela relaxada, ele diz assim, eu vou te contar. E aí ele começa a contar e relaxar, chega uma hora e fala assim, não é tão grave assim, né? Não. Porque no colo do pai não tem nada grave. É a intimidade. É isso. Então, a oração, para mim, ela tem, no final, esse desejo de... Porque Deus nos quer mais do que nós a Ele, né, amigo? É isso, Carlão. Que coisa linda, é verdade, cara. Deus nos deseja muito mais do que nós a Ele. Deus nos ama muito mais do que nós. Papo furados. Deus, eu estou apaixonado por ti. Apaixonado é Ele. É verdade. Ele nos deseja. O Brennan Manning é um dos que mais expressou isso nos seus textos, e eu me encantei com o Brennan nesse sentido. Assim, o amor dele é desesperado. Ele me quer tanto que eu jamais o quererei como ele quer. Mas quando eu me dobro e digo assim, quando eu flerto com ele, não é? Não, flerto, é um piscar de olhos. Ele já se interessa. Tipo, você está querendo alguma coisa comigo? E se você... Sim, Senhor. Então vem. Então vem. Cara, eu estou experimentando isso nesse tempo. Aqui com a Lau, retomamos nossa devocional. Já lemos o Salmo, domingo nós lemos o Salmo 150. Lemos o Salmo inteiro, construímos orações em cima dos Salmos. Eu habituei-me a escrever orações desde quando comecei a ler Henry Nouwen, lá no final dos anos 90, e nas instruções com Osmar e nossos mentores de espiritualidade clássica, aprendi a escrever orações a partir dos Salmos. Escrevi muitas orações, algumas eu publico, algumas eu mando para alguns, a maioria delas ficam comigo, mas todas elas, cada vez menos, são moedas de troca com Deus. É isso. É isso. Cada vez menos, cada vez menos. O pastor Alain Brizotti estava aqui, estava falando, estou procurando aqui, ele estava falando exatamente isso. Quer ver? Ele estava falando, oração como relacionamento, não negociação. É isso. É isso. E a pergunta da live. O que é que a Bíblia fala sobre o amor? A Bíblia é uma carta de amor. Ela não fala sobre o amor, ela é uma carta de amor de um Deus que só sabe amar. Inteira, o tempo todo. Conquanto algo que nós não compreendemos, não identificamos ainda, está para além dos nossos entendimentos, na economia de Deus, como costumo dizer, mas é uma carta de amor, é uma carta de amor. Eu estou atrás de vocês, a ideia lá do Gênesis é, eu vou trazer vocês de volta, como diz Ariovaldo, amando vocês tanto e perdoando vocês tanto que vocês não vão me suportar de tanto amor. E como isso precisava de uma prova cabal, ele vem.
ele vem. E no Cristo nós vemos a sua glória e o seu amor. E na cruz nós vemos o choro de Deus, as lágrimas de Deus derramadas por nós. Quando Jesus... às vezes eu fico imaginando o pai dizendo assim, filho, por eles, ele diz, perdoa, pai. Eles ainda não entenderam o quanto nós os amamos. Mas eles vão entender. Eles vão entender. E ele morre. Ele vem e morre. Então a Bíblia é uma carta de amor. Não é que ela contém poesias, não é que ela contém tratados alianos. Não, não. A Bíblia é uma carta de amor que encarna em Cristo, no Cristo, de maneira absurda, o único Deus da história dos deuses do universo que vem para se parecer com a sua criatura, que se ridiculariza para se parecer com a sua criatura, porque ama, porque quer nos levar de volta para ele com a cara dele. A cara dele. Então, a Bíblia é um tratado de amor. Ela só fala de amor. Alguém diria assim, mas fala de justiça. Aí eu costumo dizer assim, olha, esse é um outro patamar. Eu não entendo como combinar amor e justiça. Ele entende. Como eu não entendo combinar amor e justiça, eu fico com amor. Porque quando eu tento fazer justiça, eu sou vingativo. Muito bom. Eu sou muito vingativo. Bom. Ele não. Quando ele faz justiça, ele é pleno, é absoluto. Ele combina o amor e a justiça. Boa. É a inspiração. Mudar um pouquinho de novo. Falar um pouco da igreja. Nessa crise, que exemplos você acha que a igreja deu e que vão servir de preparação para as próximas gerações que venham a viver momentos de crise? Eu acho que a igreja visível não está dando exemplo algum. Há uma igreja invisível no mundo dando um grande exemplo. É o sal diluído na panela. Ninguém vê, mas sente o sabor, sente o perfume, sente o cheiro. E isso está acontecendo nas periferias do mundo, em todos os lugares. A igreja não visível, a igreja silenciosa, a igreja calada no serviço. Essa igreja é a que está fazendo a diferença no mundo. A igreja visível é um mau testemunho, na sua grande maioria. Quando você fala que a igreja visível é um mau testemunho, eu sei exatamente o que você está dizendo, assim como eu sei exatamente o que você está dizendo quando você está falando da igreja invisível, que tem se movido por toda a cidade, por toda a cidade, pelos rincões da cidade. A solidariedade, a generosidade, o amor. Impressionante. Eu passei ontem, metade do dia, eu passei ontem lá no fundão da Zona Leste, né? E eu estava acompanhando. A gente tem... Bom, você está acompanhando também. A gente criou uma rede cristã de solidariedade informal, invisível, sem protagonismos, e que a gente vai alimentando e os irmãos são dezenas de irmãos e de igrejas. Nossa. Especialmente as pequenas que estão lá na ponta e estão cuidando de gente. Incalculável. Eu saí muito reabastecido, Braga, mas muito reabastecido. Muito. Né? Eu saí ontem, lá de onde eu saí no carro e eu agradeci a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigado. Primeiro, pelo teu privilégio dos meus olhos verem isso. E de eu poder revigorar minha fé. Sim, e segundo, por poder, de alguma forma, mesmo de forma humilde, poder participar disso. Poder estar nisso. É uma honra. Enfim, é maravilhoso. É uma honra. Por outro lado, você estava falando de mau exemplo, né? Teve algum comportamento das igrejas que incomodou você ao longo desse período? Eu acho que o modo como a igreja visível, né, a igreja midiática, né, a igreja
que é essa que eu digo que deu mau testemunho, de agir de maneira irresponsável, em declarações, em posturas, de maneira leviana, no que diz respeito à reverência que se deve ter com a morte e com a perda de pessoas, desdenhar, banalizar, vulgarizar momentos de luto, por exemplo, os protocolos que nos foram impostos de modo que as famílias não podem despedirem-se de maneira digna, reverente dos seus queridos. Dá para ter ideia dos danos se Deus não tiver misericórdia e se essa igreja invisível, generosa, cuidadora, não acolher essas famílias em comunidades, de modo que este luto não vivido, essa despedida não acontecida, essa morte precipitada, porque a questão não é de mortes que aconteceriam, não, nós estamos tendo mortes que poderiam ter sido evitadas, e lidar de maneira leviana, vulgar, desdenhar disto, é um mau testemunho. Porque Jesus com muita facilidade, saía da festa, ia para a procissão da morte, ele ficava transitando de um lado para o outro, que é o que essa igreja invisível vem fazendo, e que essa igreja visível, não. Então, para mim, essa igreja não me encanta, mas me encanta aqueles aos quais o escritor aos Hebreus diria novamente: o mundo não é digno deles. O mundo não é digno deles. Quem? Esses anônimos que aqui, né, você falou do que você viveu ontem, eu tenho vivido aqui coisas... Nós estávamos aqui na oração, né? Eu até... nessa pergunta, o que é que Deus vai fazer conosco, né? Eu falei, fiquemos atentos. Ele vai fazer, ele está fazendo alguma coisa. Nós é que não percebemos, que nós estamos ainda aturdidos com o que está acontecendo. Aí um menino me liga, ele mora numa ocupação, ele disse: Brega, mandaram ligar para você. Eu falei, por quê? Encontramos 50 famílias debaixo de um viaduto aqui da 23 de maio. 50 famílias. E eles, porque as ruas ficaram vazias e as pessoas em situação de rua comem das sobras das pessoas que estão nas ruas. Mas as ruas se esvaziaram. Onde comem estes? Onde estão as sobras? Os restaurantes fecharam, as padarias... É verdade. Onde come estes? Aí eu peguei a fala dele, né, na hora, né? Falei assim, entra aqui entra aqui na live, entra aqui. Eu estava com o Facebook, os 3 perfis, o Instagram, o YouTube e tal. Peguei, vem cá, trouxe ele na live. Fala isso aqui para o pessoal que está orando aqui. Aí eu falei, pessoal, 50 cestas básicas nós precisamos. 2 dias. As 50 cestas básicas estavam chegando lá nos baixos do viaduto. E de lá para cá, isso foi no comecinho de abril. De lá para cá, eu não estou contando, O que eu estou chamando de amor em movimento. É maravilhoso. O amor ganhou movimento e foi em direção ao outro. Ponto. Na nossa comunidade, Brega, na comunidade. A gente está em parceria lá na Missão Sena, caramba, desde os primeiros dias. Pô. Na nossa comunidade, a gente está com um lema desde que começou a pandemia. O lema é que ninguém entre nós vai passar necessidade e ninguém entre nós vai ficar para trás. E a gente tem vivido um momento muito, muito lindo, porque a gente tem visto, com todas as imperfeições, com todos os paradoxos, as contradições, enfim. Humanos como somos. Entendeu? A gente tem visto, sabe? A gente tem visto quem não tem quase nada partilhando. Os macedônios. A gente tem os macedônios. Cara, a gente tem visto os olhares mudarem, as preocupações mudarem, sabe? As atenções mudarem, o foco mudar, as prioridades mudarem. E isso tem sido, de fato... Eu ouvi uma coisa, Carlos, assim, alguém mandou um recado assim, Brega, eu tenho R$7.
Eu posso ajudar com R$7. Mano, Acreditável. mano, então assim, Isso. essa igreja, amigo, essa É isso. igreja, Deus está sorrindo com essa igreja. É isso. Essa igreja que não é farol, é luz, lamparina, luz suficiente. Não é refletor que cega. A gente não precisa ser luz que cega, a gente tem que ser lamparina que clareia o caminho, só isso. E sal que desaparece. Desaparece. Cadê? Onde foi? Quem são? Ah, já foram. Uns meninos aí passaram. Os meninos aí. Deixaram aqui uns kits com álcool gel, com isso, mas já foram. Mas, e o nome? Não sei. De que lugar? Sei não. Sei. Não fala. Quem são estes que estão alvoroçando? Quem são? Lembra disso lá no texto do Atos? Quem são os que têm transtornado o mundo? Assim, cara, essa igreja é a minha igreja. Deixa eu passar, fazer uma última provocação antes da gente passar para o pinga-fogo. Vixe, eu tenho medo de ser negócio do pinga-fogo. Eu tenho uns aí que eu desligo, eu não assisto, não. Dá um medo. Tá doido. Ó, meu irmão aqui também já. Eu falei para lá, meu irmão já acendeu o foguinho aqui, ó, Ronaldo. Aí, meu Deus do céu, meu Deus. Eu falei para lá, eu falei, bem, eu vou pedir pro Júnior tirar o negócio do pinga-fogo, não quero passar naquele negócio. Mas deixa eu te dar uma provocada boa. Vai. Eu acho que a pergunta que eu mais ouvi nesses dias, de pandemia, de angústia, de perplexidade, de perda, não foi perda de controle da vida, mas perda a tomada de consciência da sensação de que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Né? A consciência disso se manifestou de forma muito intensa. Mas a pergunta que eu mais ouvi e que eu quero repassar para você foi: se Deus é bom, por que o mal existe? Olha, aí nós precisaríamos chamar os universitários, né, para nos ajudar nessa. Bom, na verdade, assim, né, nós teríamos que voltar no princípio, né? Não foi ele, obviamente, que criou o mal, não é? Mas o mal é o resultado da nossa rebeldia instalada, né, no nosso DNA, no processo daquele momento crítico, crucial, né, lá registrado em Gênesis 3, né, quando a liberdade que nos foi dada foi negociada. Né? E aí você imprime um DNA, no DNA perfeito que tínhamos, né? Você imprime um item fora do compasso. E dali você tem toda a maldade que ganha no sistema do mundo potencialidades absurdas e que potencializa o mal que há em nós mesmos. E aí lembro-me do nosso querido e saudoso professor, Dr. Russell Shedd, quando ele nos ensinava a orar contra o mundo, a carne e o diabo. Ele diz, esses são nossos piores inimigos. O mundo cosmos, não. O mundo criação, não. O mundo sistema, que em si é desumano, e tudo que é desumano inevitavelmente provoca violência e morte. Inevitavelmente. Né? Então, ele diz, o mundo, nesse sentido de sistema, a carne do mal que nos habita, que o Paulo diz bem, o que quero é o que eu não faço, o que não quero é o que faço, e é isso que é a luta, e o mal personificado, que sopra o tempo todo, sopra. Como não tem acesso, não é? Como não tem acesso, insinua. E essas combinações, quando não estão neutralizadas pelo bem que há em nós também e pelo Espírito de Deus que há em nós também, nós podemos ser verdadeiras bombas atômicas
Com certeza. no mundo, que é o que acontece com muitos. Então, eu não respondi a sua pergunta porque eu não lembro de alguém que tenha respondido essa pergunta. Ela é só uma provocação. No universo. Ela tem teses e teses e teses e debates e debates e debates. Não de hoje, nem desse ano, mas ao longo dos séculos. Do universo, do universo. Mas a lembrança do Dr. Chad foi maravilhosa, é isso, verdade. Isso, eu consegue nunca mais sintetizar. Nunca esqueço, nunca esqueço. Deixa eu dar um beijo aqui num pastor querido, pastor Valmir Ventura, que está aqui com a gente, pastor da nossa comunidade, lá na Zona Norte. Ô, Valmirzão, bom você estar aqui, viu? Um beijão para você. Vários irmãos católicos aqui. Quero dizer que vocês são mais do que bem-vindos, mas mais do que bem-vindos. Irmãos queridos, irmãos que bom que vocês estão aqui. Que bom que Meu vocês estão Deus. aqui. Meu Deus, bom, como tenho aprendido com eles. Eu também, a mesma coisa. Aliás, sexta-feira teve aqui o padre Paulo Parisi. Assisti. O Paulo... você estava aí. Assisti. Meu Deus. Eu aprendi sobre a teologia. Delícia. De imigração, do refúgio, do amparo, do acolhimento ao imigrante, Profundo. Ao estrangeiro, ao refugiado. Profundo. Devo muito a ele. Eu vi Cristo nele, vi Cristo nele. Você viu? É impressionante. Um homem de Deus incrível. Mas, enfim, nosso tempo aqui finalizou. Agora dá-lhe foguinho, porque a gente sai 30 segundos. Pessoal, vocês põem fogo aqui na história, que nós vamos provocar o Brega à vontade. À vontade. Mas já vou antecipar para vocês o resultado. Ele é craque. Ninguém pega. Mata no peito, toca de lado, toca de letra, entendeu? Jesus, cobre com teu nome, cobre com teu manto. Pessoal, vou desligar 30 segundos, porque o Instagram nos impõe isso pelo limite de tempo. E aí a gente volta. Quero chamar todo mundo para voltar com a gente nesse papo incrível com o pastor, amigo, querido, precioso, mestre da espiritualidade, Carlos Bregantin. Carlão, voltamos em 30 segundos. Ok, valeu.